Senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores, público presente, munícipes que nos acompanham pelas redes sociais, invoco a proteção divina e declaro aberta a sessão do dia 20 de maio de 2024. Boa tarde a todos. Dando início aos trabalhos, solicito a primeira secretária, a vereadora Janaína Benelli, que informe se a ata da sessão ordinária número 13, de 13 de maio do corrente ano, e da sessão ordinária número 5, de 14 de maio do corrente ano, foram corretamente lavradas. Boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora, boa tarde, senhores vereadores, público aqui presente, servidores desta casa e os internautas que nos acompanham. Informo que as atas foram corretamente lavradas, estando em condições de ser votadas, senhor presidente. Obrigado, secretária. Diante das informações prestadas pela primeira secretária, coloco em discussão as atas. As atas estão em votação. Os vereadores e as vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem ficando em pé. Aprovada por unanimidade. Aprovadas. Continuando os trabalhos, passamos para o período do expediente. Solicito a primeira secretária que proceda à leitura do resumo do expediente. Resumo do expediente da sessão ordinária realizada em 20 de maio de 2024. Ofícios da Prefeitura do município de Rolândia, encaminhando respostas aos pedidos de informações números 090, 100, 104, 107, 109, 111, 116, 117, 120, 122 e 125 de 2024. Ofício da Coordenadoria Estadual, CIAT, encaminhando resposta ao pedido de informação número 131 de 2024. Ofícios da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística do Paraná, encaminhando resposta ao pedido de informação números 112 e 135 de 2024. Ofício da Prefeitura do município de Rolândia, informando o recebimento de recursos financeiros em 16 de 5 de 2024, parcela de R$ 83.385,88, referente ao convênio número 35 de 2023, firmado entre o município de Rolândia e a Secretaria de Estado das Cidades, SECID, para a aquisição e implantação de 4 playgrounds. Ofício da Superintendência Regional do Paraná, do Departamento Nacional de Resposta ao pedido de informação número 115 de 2024. Matérias do Executivo, Projeto de Lei Ordinária 038 de 2024, súmula da denominação à escola localizada na rua Helmut Busch, esquina com rua Araponguinhas, no conjunto residencial Aida Nogueira, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 039 de 2024, súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o nome de Rua das Hortênsias para Avenida das Hortênsias, uma vez que a via é estrutural de trânsito rápido. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, secretária. Nesse momento, em conformidade com o artigo 142 do Regimento Interno da Casa e Leis, passamos para o período das comunicações parlamentares. Os vereadores terão até 15 minutos para pronunciamentos referentes a atitudes pessoais assumidas no exercício do mandato e fatos ocorridos durante a sessão, inclusive com relação a seus pedidos de providência, de informação e demais requerimentos, bem como questões partidárias e fatos relevantes na sociedade. Inicialmente, eu concedo a palavra ao vereador Isaac Eltino, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Presidente, solicita autorização para usar. Autorizar. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, todos aqui presentes, os que nos acompanham pela rede social, boa tarde a todos. Mais uma vez, subo essa tribuna, principalmente com satisfação e profundo senso de responsabilidade, e venho a todos aqui compartilhar uma ótima notícia que com certeza trará alívio, principalmente, e esperanças para muitas famílias da nossa cidade.
através de uma emenda impositiva, e alocar recursos financeiros para a contratação de consultas de neurologia infantil. Esta é mais que uma medida administrativa. É um compromisso, primeiro, com a saúde e, segundo, com o bem-estar de nossas crianças. Todos nós aqui sabemos as angústias que essas famílias enfrentavam porque precisavam de atendimento especializados e esperava mais de 2 anos. Cada dia de esperança é uma eternidade e os pais ficam aflitos, principalmente para as crianças que precisam de cuidados imediatos com neurologia infantil. Em Rolândia, essa realidade não era diferente. As filas para as consultas de neurologia infantil vinham crescendo e estavam paradas há mais de 2 anos. E muitas famílias que viviam desamparadas diante dessas necessidades, principalmente de um diagnóstico de tratamento urgente. Foi pensando nessas crianças, pensando nessas famílias que são frutos da nossa cidade, que decidi destinar essas emendas para a saúde. Com esse investimento, permitirá, e foi permitido, a contratação de um médico neurologista. De antemão, já gostaria de agradecer o doutor Rafael e a secretária Érica, pois nessa última terça-feira já iniciou-se as consultas. Também gostaria de usar esse momento e pedir aos nobres vereadores para que possam divulgar em nossas redes sociais, porque o doutor Rafael, ele vai atender todas as terças, né, aqui no Centro de Especialidades, e a Érica está preocupada, né, de comunicação com essas famílias. Como ficou quase aí 2 anos essa fila, a secretaria está pedindo para nós, inclusive foi feito um vídeo ontem com a secretária, amanhã estaremos ali divulgando junto com o Jornal de Rolândia, para que essas mães não percam essas consultas, porque foram previamente agendadas e caso falte, irá para o fim da fila. Então, gostaria de agradecer novamente aos colegas vereadores pelo apoio, pela compreensão dessa causa, agradecer à população por ter confiado o trabalho em nós e continuaremos lutando por melhorias, principalmente na área da saúde. Era isso, presidente. Obrigado. Boa tarde a todos. Ok. Concedo a palavra à vereadora, professora Janaína Benelli, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Venho também, nesta tarde, anunciar que em breve, por meio de uma emenda impositiva minha, no valor de R$ 75 mil, teremos a revitalização do Bosque do Manuel Miller. Este espaço verde, tão querido, né, por todos os moradores, está prestes a se transformar em um ponto de encontro ainda mais acolhedor, seguro e funcional para aquela localidade, para aqueles moradores. Essa primeira etapa de revitalização incluirá a construção de uma pista de caminhada, a instalação de novas calçadas ao redor e também a iluminação, que é um dos pontos mais preocupantes daquele local. Os moradores se preocupam muito com a falta de iluminação naquele local. A pista de caminhada permitirá que todos pratiquem atividades físicas em um ambiente ainda melhor, seguro, acolhedor, incentivando hábitos saudáveis e o bem-estar da nossa população. As novas calçadas irão melhorar a acessibilidade, garantindo que todos, incluindo pessoas com mobilidade reduzida e idosos,
possam usufruir daquele bosque sem dificuldades, permitindo que ele seja utilizado também no período noturno, como também contribuirá para a valorização do espaço. Estão cuidando também com a iluminação. Será feito toda a iluminação subterrânea naquele local, garantindo que aquele espaço não seja mais um espaço usado por pessoas indevidamente. Mas o projeto não para por aí. Através de recursos, estou pleiteando com os deputados também uma ATI e um parque para as famílias, para as crianças utilizarem ali naquele local. A academia será um espaço dedicado aos nossos idosos, proporcionando equipamentos específicos para a faixa etária deles, que são fundamentais para a saúde dos nossos idosos. O parque também trará mais conforto para as crianças, porque ali realmente está um lugar que não se usa, o lugar que as pessoas maldosas estão usando para fazer coisas ruins. O senhor já sabe muito bem disso, não é mesmo, presidente? E agora, com essa modificação, essa revitalização, esse investimento de R$75 mil, será iniciado ali a construção desta pista de caminhada, que eu espero que seja bem utilizada por todos os moradores ali do Manuel Miller. E em breve, novidades também para as crianças, além do parque infantil. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu concedo a palavra ao vereador Ratolino. Dispensa a palavra, presidente. Obrigado. Palavra dispensada. Nesse momento, farei uso da palavra por um tempo de até 15 minutos. Eu venho hoje falar de um programa de regularização fundiária do governo estadual, e que na última sexta-feira, eu, juntamente com o prefeito, o jurídico, a AMEPAR, o senhor Júnior Weller, superintendente geral de apoio aos municípios, trazer essa importante informação. Nós sabemos que aqui no município de Rolândia, assim como toda a região, o sonho de todo cidadão é ter o título, a escritura do seu imóvel. E o governo do estado, através do nosso governador Ratinho Júnior, criou um programa a qual o município de Rolândia já fez adesão na última sexta-feira, que é o Programa de Regularização Fundiária Escritura na Mão. O programa Escritura na Mão foi desenvolvido pela Coapar para ampliar a efetividade da regularização fundiária no estado. Por meio desse programa, os municípios interessados indicam as áreas que pretendem regularizar. Após essa etapa, a companhia realiza uma licitação para a contratação da empresa especializada para realizar os serviços, sendo que o recurso para pagamento das empresas são oriundos do Fundo Estadual do Combate à Pobreza. Então, para famílias que têm até 3 salários mínimos, está aí uma ótima oportunidade. Eu já vinha sendo cobrado por esse pedido por vários munícipes que não têm condição de fazer a sua escritura. Agora o município de Rolândia irá formar uma equipe, penso que na ação social, ainda estou conversando com o prefeito ainda. Nos colocamos à disposição também a Câmara para ajudar nessa questão. Nós vamos ver as áreas que mais necessitam dessa regularização e entregar para as pessoas a sua escritura. Eu tenho um vídeo onde a superintendente Karina explica como será. Gostaria que a assessoria... Olá, população de Rolândia, nós estamos aqui em Londrina com a Karine, assessora responsável pela regularização fiscal junto ao governo do estado, e temos uma ótima notícia para você que precisa regularizar o seu terreno, o seu lote, e ainda não tem a documentação. A Karine tem uma ótima notícia para você. Então, o governo do estado, junto com a Coapar, em parceria, criou um programa que se chama Escritura na Mão. Esse programa é para regularizar os imóveis para a família de baixa renda que tem até 3 salários mínimos. Então, a gente deu uma nova roupagem para o programa, simplificando para que todos os municípios possam participar. Município que tem aí loteamentos irregulares, que está abandonado e que às vezes as pessoas moram há 30, 40, 50 anos e não tem documentação, agora a gente está facilitando, é só o município indicar a área, indicar as famílias, protocolar junto à Coapar. A Coapar vai fazer a licitação de uma empresa para fazer a regularização fundiária desses imóveis. Obrigado, Karina.
prefeito está organizando ainda a equipe e irá verificar as áreas necessárias, mas eu penso que são muitas áreas em Rolândia que precisam, que as pessoas precisam ter a sua documentação. A Câmara estará presente, né, ajudando nessa pesquisa também, junto à população. Então, aí algo muito bom para a cidade, para a população. Muitas vezes a pessoa não tem o documento, não tem como fazer o financiamento, não tem como, enfim, às vezes não tem nem endereço, né? Às vezes não tem, falta isso. Então nós queremos aí ajudar a população a regularizar a sua situação para que tenha a escritura na mão. O Estado, mais uma vez, colaborando. Nossos agradecimentos mais uma vez ao Júnior, Superintendente Geral de Apoio aos Municípios, e ao Prefeito Municipal, Ailton Maestro, que assinou esse convênio com o Estado para que a gente possa fazer isso. Muito bem, dando prosseguimento, eu passo a palavra ao vereador Rodrigão, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, ao público que faz presente nessa Casa de Leis, sejam bem-vindos. Senhor presidente, eu tenho um pedido de informação, número 148/2024, que é ao chefe do Executivo Municipal, para que após a deliberação da Secretaria Municipal de Agricultura e de Meio Ambiente, encaminhe essa Casa de Leis informações a respeito de providências que estão sendo tomadas para sanar o problemático existentes na Estrada Rural São Rafael, no tocante ao descarte irregular dos resíduos sólidos dos recipientes alocados no local, indicando quais ações estão efetivamente sendo executadas, assim como quais caminhos serão direcionados para solucionar o referido problema. Senhor presidente, era o que eu tinha no momento. Ok, concedo a palavra ao vereador Sandro Leonardi. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, servidores dessa casa, público presente e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Meu boa tarde. Pedido de providência, número 130/2024. Solicito a poda das árvores localizado ao longo da PR 323, contorno norte. Pedido de informações, número 149/2024, desculpa. Ao chefe do Executivo Municipal, para que encaminhe a esta Casa de Leis informações detalhadas acerca de eventual cobrança de mensalidade referente às crianças matriculadas nos Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEIs, integrantes da Rede Municipal de Ensino. É o que eu tinha, presidente. Ok, concedo a palavra ao vereador Vilmar Boy, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores dessa casa, público presente, pessoal que nos acompanha através das redes sociais, minha boa tarde. Eu tenho um pedido de providências, número 131/2024, solicita limpeza e manutenção das canaletas localizadas no Bosque de Manuel Miller, ao lado da linha ferro, no conjunto residencial Manuel Miller. Senhor presidente, com o compromisso que eu estava agora há pouco, eu entrei para participar da licitação, a sonhada licitação do Lago São Fernando. Pessoal, está acontecendo nesse momento, eu gostaria de estar lá agora, mas como tinha sessão, não teve tempo de estar lá na licitação. Ainda a empresa que ganhar a licitação hoje, ainda não sei o nome, mas logo mais vou colocar o pessoal nas redes sociais aí, que graças a Deus hoje a licitação saiu, e tomara a Deus que as empresas entrem num acordo e nenhuma impugna a outra, para não atrasar e, se Deus quiser, o mais breve possível, começa a fazer o tão sonhado. Acho que as pessoas têm falado que não vai acontecer, mas em nome de Jesus eu tenho certeza, e em nome desta Câmara de Vereadores, todos os vereadores, deputado Cobra, várias pessoas, executivo municipal faz parte disso. Que era um sonho de ver a nossa cidade toda ela recapeada. E no nosso mandato, acho que todos estão aqui e não deixam mentir. Quem está vendo, a população está vendo. Às vezes tem a pessoa que critica, não está acontecendo, mas a população em si está vendo o que está acontecendo. É igual a revitalização do lago. Hoje, gente, é um pequeno passo. É a licitação que vai ser... Daqui a pouco está acabando, eu já informo o pessoal.
de 1 milhão, quase 1 milhão e 600. Fora esse 1 milhão e 600, vereador Guilherme, ainda vai ser mais 4 milhões gastados no lago, porque é muito grande. É coisa, sabe, que a gente quer fazer o melhor para aquela comunidade. E em volta, porque é um cartão postal da cidade. E era um sonho desse vereador, como era um sonho de todos os vereadores, ter um cartão postal na cidade. E eu tenho certeza que vai ficar lindo e maravilhoso. Então, pessoal, fique muito contente. Comece a bater palma, que eu tenho fé em Deus. Vou cobrar muito a empresa para que seja feita adequada. Do jeito que está no projeto, vai ter que ser feito. Tá bom? E também lembrando que nós achamos que não ia dar para inaugurar a escola do São Fernando. Mas eu conversando com a secretária também, vai dar para inaugurar aquela escola que foi gastado, como eu falei em outras vezes aqui, ficou uma escola de primeiro mundo, sabe? A escola do São Fernando ficou escola de primeiro mundo, só mesmo. As crianças e os pais daquelas crianças que estudam ali vai saber como ficou aquela escola. Eu acho que foi quase 8 milhões, presidente, gasto naquela escola e ficou muito bonito. A Maria do Carmo logo começa também. Tem uma diretora que me ligou essa semana perguntando para mim da Maria do Carmo. Logo começa as obras na Escola Maria do Carmo. É aquele negócio que o Ratolino mesmo fala, foguete não tem ré, né, Ratolino? Então, o que acontece? Se Deus quiser, nós vamos ampliar essa cidade e o Executivo Municipal com essa Câmara, nós vamos fazer cada vez mais por você, rolandense. Obrigado, gente. É o que eu tinha no momento. Conceda a palavra ao vereador Andrezinho da Farmácia, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Dispensa a palavra, presidente. Palavra dispensada. Conceda a palavra à vereadora Cristina, que dispõe de um Usar a tempo de até tribuna, 15. presidente. Autorizado. Boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, as pessoas que nos ouvem das suas casas ou dos seus trabalhos, e obrigado aos servidores da Câmara que nos atendem essa tarde. Vereador Vilmar, a Escola do São Fernando é a primeira escola que está saindo com energia fotovoltaica, do projeto que nós aprovamos aqui na casa em 2021, que é um projeto de minha autoria, para que a gente possa fazer economia e energia sustentável no município. Também dizer que será uma escola totalmente climatizada, tem ar-condicionado em todas as salas da Escola de São Fernando. Fico muito feliz por isso. Presidente, em 2021, eu estive com o Rodrigão em Curitiba. O senhor tem as fotos aí, Bruno? Então, ali está a postagem que o Rodrigão fez em 2021. Nós tínhamos feito um requerimento aqui na casa, que é o requerimento 438 de 2021, e depois, logo depois, eu e o vereador Rodrigão fomos a Curitiba ter uma reunião com o Sandro Alex no DR. Tem mais fotos aí, né, Bruno? Foto do nosso transporte coletivo cheio de gente, pode colocar a próxima, por favor. Eu, o Rodrigão, Cobra e Sandro Alex, para uma reunião na interferência dos ônibus metropolitanos aqui da região, né? E naquela época, naquela reunião, foi feito um planejamento para que a gente pudesse começar, então, a resolver o problema do ônibus metropolitano, não só para Rolândia, mas para todas as cidades aqui da nossa região. Nessa reunião estavam presentes 18 vereadores das cidades vizinhas aqui em Rolândia. E, na semana passada, foi lançado o primeiro edital do acordo que o Sandro Alex fez com todos os vereadores para começar a resolver a questão dos ônibus da região, dos ônibus metropolitanos da nossa região. A primeira licitação que foi lançada foi a compra de um terreno no município de Londrina, onde vai ficar um terminal confortável para que todos os munícipes que precisam trabalhar em Londrina, ir para a escola, ir para médico em Londrina com o ônibus metropolitano, tenham acesso a esse terminal. E depois serão realizados terminais nas cidades ao entorno de Londrina, Ibiporã, Cambé, Rolândia, Jataizinho, Arapongas, Apucarana, Guaraci, Santo Inês, Santo Inácio. Todas essas cidades terão esses mini terminais lançados por esse edital. Está começando a fazer o projeto que nós sonhamos lá em 2021, foram contratados empresas para fazer estudos de como seria feito esse trabalho. Então, dizer para a população de Rolândia
que às vezes o trabalho demora um pouco, vereador Rodrigão, mas nós plantamos lá em 2021 e a gente está colhendo agora. Em 2024, a gente já vai sair daqui com a construção do terminal metropolitano em Londrina, atendendo toda a população de Rolândia que precisa fazer o transbordo naquela cidade. Então, agradeço a parceria nesse trabalho e fico feliz para a gente ter conseguido o resultado do nosso pedido, né? Queria dizer também que, na sexta-feira à noite, nós realizamos uma comenda da Ordem Roland no Rolândia Country Club, que foi emprestado gentilmente para mim e para essa Câmara para que a gente pudesse realizar a comenda, porque não cabia os convidados da nossa querida Maria Luísa aqui na Câmara. E preciso muito agradecer ao presidente, aos vereadores que participaram e os servidores da casa, presidente, que trabalharam incansavelmente para que a gente tivesse uma organização perfeita do evento. Então, obrigada a todos os servidores, obrigada, vereadores. E a população participou, gostou, ficou feliz, a Maria ficou feliz também, foi importante para ela, e eu não podia deixar de ser vereadora sem parabenizar a vereadora Ratulina, a nossa primeira vereadora aqui da casa. Foi importante para nós todos e para a Maria. Eu também participei a semana passada na maçonaria com a turma do Arco-Íris, que é a turma das meninas da maçonaria, de uma cerimônia em homenagem às mães da maçonaria. Foi uma cerimônia importante, porque tem uma vereadora mulher que está lá na casa, representando os vereadores, conversando com as meninas, e que pode levar para eles conhecimento e também trazer para a nossa casa o conhecimento do trabalho de filantropia realizado por aquela entidade. Então, vou continuar participando, fiquei feliz de ter sido convidada, e as meninas fazem um trabalho espetacular de filantropia no nosso município. Elas vão, Ratulino, nos asilos no final de semana, levar lanche e jogar algum jogo educativo com os idosos. Então, é um trabalho muito bonito, a gente fica feliz de participar e de poder contribuir com isso. Também estive na quinta-feira de manhã, no 15º Batalhão, como procuradora da mulher, numa reunião comandada pelo comandante do batalhão, e com o Tenente Barbosa, que é a pessoa que sempre conversa comigo, com a Tenente Barroca, para que a gente pudesse agregar conhecimento em relação às vítimas de violência do nosso município. Foi uma reunião em que discutimos quais serão as próximas estratégias de combate à violência no nosso município e tipificamos quais são os vítimas de violência contra a mulher que tem acontecido no nosso município. E também fomos informadas naquele momento que o 15º Batalhão vai atuar nas violências políticas contra a mulher. Então, nas eleições, nós poderemos contar, vereadora Janaína, com o apoio do 15º Batalhão nas violências políticas contra a mulher. É importante para a casa, né? Importante para que a gente saiba que todas as vereadoras candidatas, todas as candidatas do nosso município terão esse apoio do 15º Batalhão. Hoje eu queria falar um pouquinho de educação, né? Dizer que em 2021, uma das primeiras reuniões que eu realizei com o prefeito Ailton Maestro, com o apoio do sindicato dos servidores do município, com o senhor Eduardo, com o prefeito e com a Leise, foi para discutir uma classe especial inconstitucional que tinha no nosso município. E, através daquela reunião, foi realizada uma CE da Educação, uma comissão especial que detectou todos esses erros que haviam nessa classe especial, que o prefeito não tinha autonomia dentro da secretaria, e depois disso, através de uma lei enviada pelo Executivo à nossa Câmara Municipal, a gente conseguiu corrigir esse erro que tinha há décadas no nosso município. Dizer que os vereadores passados foram omissos a esse caso, e que nós conseguimos corrigir esse erro, com muito trabalho e muito esforço. Depois disso, a nossa educação do município de Rolândia foi só ladeira acima. Foram só projetos de lei que começaram a mudar a cara da educação do município de Rolândia. Votamos os projetos dos salários de melhoria dos professores e adequação dos professores. Mudou-se, então, toda a Secretaria de Educação. Desvinculamos a Secretaria de Educação do município de Londrina e do estado, do núcleo, do nosso estado do Paraná. Agradeço o vereador Isaac pela bela audiência pública realizada para esse fim.
Foi uma audiência pública muito esclarecedora, vereador, e a gente conseguiu mudar a cara da educação de Rolândia. Compramos uma cidade da educação no valor de 6 milhões de reais. Não sei se será possível a reforma dela esse ano, mas já temos a estrutura. Precisamos de espaço para a educação. Precisamos de um anfiteatro e temos hoje todas as nossas escolas municipais sendo reformadas, mais 3 que foram construídas. Uma com emenda do vereador Vilmar e Sandro, outra com emenda da vereadora Janaína e vereador André, e a outra, o Cinei, que estava parado há mais de 10 anos, e o prefeito conseguiu desembaraçar toda aquela documentação e mudar a cara da educação de Rolândia. Então, esse foi um projeto, esse da CE da educação, era uma promessa de campanha da vereadora Cristina. Eu entrei nessa casa com a promessa de lei de mudar essa classe especial e fazer esse projeto de educação que atrapalhava tanto o município de Rolândia. E eu consegui não só isso, como depois disso o progresso da educação de Rolândia. E fico muito feliz por ter conseguido construir essa pauta e ir muito além dos sonhos que eu sonhei para a educação de Rolândia. Era só para o momento. Ok, vereadora, conceda a palavra ao vereador Guilherme Spangenberg. Dispõe de um tempo de até 15 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todas as vereadoras, senhores vereadores também. Muito boa tarde a todos que estão presentes nesta casa e a quem está também nos assistindo, bem como os nossos funcionários, os servidores desta Casa de Leis. Senhor presidente e vereadora Janaína, eu preciso fazer só um esclarecimento com relação à emenda de Vossa Excelência relacionada ao Manuel Miller. Contar rapidamente, porque eu fui cobrado em torno disso. Salvo o melhor juízo, foi em 2023, ano passado, ou 2022, que eu fiz a indicação para revitalização do Manuel Miller. Mas, lá da Praça do Manuel Miller. Mas, concomitantemente, a vereadora também fez, se eu não me engano, no ano seguinte, e a prefeitura não detectou que eu havia feito e que ela havia feito depois. Só que as obras do parque temático já estavam em andamento e lá nós gastamos um pouco mais de recursos. Então eu fiz um acordo com a prefeitura para que a gente pudesse canalizar mais recursos ali e eu acabei, numa conversa com o Zeca, liberando o local, porque eu poderia perfeitamente dizer, porque legalmente era uma obra que eu poderia fazer esse ano, ou ano que vem, né? Até porque a indicação primeira foi minha. Então eu liberei a obra para a vereadora Janaína fazer a obra lá, a revitalização. Então, portanto, vereadora, não há problema nenhum, eu só estou dizendo isso aqui, né, apenas porque me cobraram já isso, então talvez tenha sido o momento mais oportuno de eu falar sobre isso. A obra é da senhora, lá no Manuel Miller, no Campo Belo, quem anda por ali vai ter a revitalização daquela praça belíssima, revitalizada com a emenda impositiva da vereadora Janaína. Dito isso, feito esse esclarecimento, senhor presidente, nós nos reunimos aqui na última sexta-feira, mais uma vez, na condução dos trabalhos da Comissão do Código de Posturas. E é importante que a gente diga sobre isso, porque nós temos, vereador Sandro, um Código de Posturas com pelo menos 18 anos de atraso desta casa para a prefeitura e tratados aqui, tem 18 anos de atraso e eles, na verdade, a grosso modo, era basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V, era uma cópia de todos os códigos de posturas que tinha desde 2006, sob a Lei Complementar 17/2006. E nós estamos demorando um pouco, mas estamos tratando de todos os pontos, senhor presidente. Inclusive, o senhor esteve na sala do jurídico no final da nossa reunião, nós tratamos de alguns pontos relacionados a carros abandonados, relacionados a, por exemplo, áreas de lazer que foram construídas deliberadamente no município, sem nenhuma regra, sem nenhum regramento. E é importante dizer para a sociedade que o Código de Posturas é um conjunto de regras que a população tem para servir e para se orientar do que pode e o que não pode. Referente, por exemplo, a animais, a destinação de animais, Sirlei. Estava lá, inclusive,
dizendo que animais poderiam virar sabão se eles fossem capturados e não tivessem uma destinação. Olha que coisa obsoleta. Por último agora, nós batemos o martelo de algo que eu já falei aqui, relacionado, por exemplo, à capina, à roçagem de terrenos privados. Nós estabelecemos e já inserimos no código a possibilidade do proprietário da casa que está sendo incomodada ali com o terreno sujo, dele fazer a limpeza, a roçagem, e ter o serviço descontado no IPTU dele. Veja só que avanço. E não é só isso. Para quem não sabe, veja só, quando chega até nós a reclamação de um terreno baldio repleto de mato, o terreno já está tomado pelo mato. Já está tomado pelo mato. Aí a gente comunica à prefeitura, ou orienta a pessoa a fazer o procedimento de denúncia. Aí a prefeitura encaminha a notificação para o proprietário, via AR, via correio. Isso pode levar 3, 4, 5, 6, 7 dias, até 10 dias. Pelo menos uma semana. Passado isso, se ele não o fizer, veja, senhores, a prefeitura tem 60 dias para fazer a limpeza. Então veja, 60 dias da prefeitura, mais os outros 10, vai mais de 2, quase 3 meses essa brincadeira. Praticamente 3 meses. Imagina, como nós vimos, né, vereador Vilmar, lá no Água Verde, num determinado terreno, o mato estava acima do tamanho da casa. Nós reduzimos, foi um pedido meu, inclusive, para que a gente reduzisse esse período e possibilitasse ao morador fazer a limpeza sem depender da prefeitura. E que ela tivesse descontado no IPTU o serviço que fosse feito no local. Óbvio que existem algumas regras, a prefeitura vai lá para fazer a checagem via Secretaria do Meio Ambiente, mas é uma ferramenta a mais, dentro de um código de posturas que está, como eu disse e repito, há 18 anos atrasado. Tem muito mais, nós faremos aqui uma audiência pública, expondo ponto a ponto. Na verdade, se for expor ponto a ponto, nós vamos ficar aqui uns 3 meses. Nós vamos pegar os pontos mais importantes, esclarecer para a população, numa audiência pública, e depois, obviamente, que nós vamos votar o projeto que vai vir da prefeitura para cá também. Espero que sem nenhuma modificação ou com modificações significativas. Bom, estamos trabalhando nessa questão. Parabenizo a vereadora Cristina pela comenda. Tá, ok, já falo aqui. Só um minutinho. Vereador Guilherme, então... Já te libera a palavra, vereador. Só para não perder a linha de raciocínio, só um segundinho. Tá, dito isso sobre o Código de Posturas, eu gostaria, senhor presidente, de entrar num assunto que eu já entrei aqui na semana passada e que a vereadora Cristina entrou também. Eu tenho aqui exemplos para ficar a tarde inteira falando do que eu fiz e até mesmo do que os senhores fizeram. Eu até gostaria de, mais uma vez, dizer, até estava vendo aqui, saiu do meu Facebook, mas eu já vou localizar, sobre outras câmaras de vereadores da região. E veja, pegando talvez a maior câmara da região aqui, que é a Câmara de Londrina. Nós aqui todos conhecemos vereadores de lá. Gente, eu vejo o vereador de Londrina, que tem muito mais estrutura que a Câmara de Rolândia, gravar vídeo e festejar limpeza de bueiro. Limpeza de bueiro. E nós aqui estamos falando constantemente de obras acima de R$1 milhão. Eu acabei de mostrar para o vereador Isaac aqui, ele viu uma postagem há 7 anos atrás, da legislatura passada, da gestão passada do Poder Executivo, toda esburacada. Quem tiver dúvida, eu mando via WhatsApp. Toda esburacada, toda lascada, toda cheia de mato, objeto de inúmeras reclamações.
Nós assumimos o mandato e fizemos. Eu poderia citar aqui, como eu disse agora, vereador Ratolino, obras dos senhores, serviços que os senhores fizeram, conquistas que os senhores fizeram. É só pegar um retrovisorzinho e olhar lá atrás e ver como é que era a cidade há 3, 4, 5, 6 anos atrás. Veja, vocês vão ver o que eu estou dizendo aqui. Acabei de passar ali em frente ao campo do Parigô. Está lá, o campo praticamente já fechado e o muro sendo rebocado, praticamente todo rebocado. Ali nós teremos uma grande área de lazer. E há quantos anos aquilo ficou daquele jeito? Eu poderia citar aqui todas as conquistas que eu e o vereador Isaac tivemos, e os senhores também, mais uma vez eu digo, em saúde, em emendas impositivas, em obras, em parquinho, em reforma de praça, em aquisições de ambulância, em escola, em tudo. Senhores, obras de mais de R$1 milhão. E vereadores, como vereadores de Londrina, estourando fogos de artifício, né, para festejar a limpeza de um bueiro e a roçagem de um pedacinho de calçada, sim. E eu faço questão de dizer isso porque grande parte da população compreende o nosso trabalho. Mas a cidade tem uns invejosos e umas pessoas que só querem ver o quanto pior, melhor. Tem gente que se alimenta da desgraça e adoraria ver a cidade na merda. Me perdoe o senhor, presidente, a palavra, me perdoe. Gostaria de ver a cidade lascada, esburacada, sem nada, sem absolutamente nada, sem reforma, sem dinheiro, com a Câmara de Vereadores quebrando o pau. Mas nós trabalhamos. O vereador Vilmar acabou de falar que veio da licitação lá do Lago de São Fernando. Nós participamos aqui, eu e o vereador Isaac, de inúmeras licitações, principalmente das nossas coisas, da ciclovia, do Campo do Parigô. E todos os vereadores aqui trabalhando. Senhores, eu fiz questão de dizer isso, porque isso tem que ficar registrado com todas as letras, com letras garrafais, do avanço, vereador Sandro, que lá em São Martinho está tendo. Nós vamos inaugurar agora o posto de saúde. E eu, mais uma vez, digo, São Martinho nunca teve tão lindo como está agora sob o seu comando, porque o senhor está lá o tempo todo, vigilante. E todos os vereadores aqui estão andando e rodando. A vereadora Janaína fez uma entrega agora, dias atrás, de óculos. O vereador Reginaldo fez a reforma lá do Rosângelo, da quadra do Rosângelo. Todos os vereadores aqui, nós estamos produzindo. E, infelizmente, isso a contragosto de meia dúzia de invejoso, que não vai ver esta cidade retroceder. Senhor presidente, me perdoe o desabafo, muito obrigado, senhores e senhoras, a todos que estão aqui, a todos que estão em casa. O nosso trabalho continua. Você que sai pelas ruas da cidade, está vendo a cidade ser recapeada, está vendo obra em cima de obra. Tem dinheiro de vereador aqui sendo destinado para o mercadão ferroviário. Tem dinheiro de vereador, da emenda impositiva de vereador, lá canalizada na obra também. Tem obra de vereador no CAPS, que foi inaugurado esses dias, uma obra de mais de R$1 milhão. Além da emenda que eles conseguiram com verba federal. Estamos trabalhando. Eu sou vereador aqui, você que está me acompanhando em casa agora, tanto quanto eles. Eu poderia muito bem não falar absolutamente nada de nenhum deles, ou até tentar desqualificá-los, mas eu não vou fazer isso, porque eu sou honesto. E faço questão de dizer que todos aqui têm uma batalha, todos aqui têm uma bandeira, e todos aqui estão trabalhando. Não tenho procuração nenhuma para falar de ninguém aqui, mas faço questão de dizer, porque a cidade de Rolândia virou a página do abandono. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos continuar trabalhando. Repito, a contragosto de todos aqueles que nunca produziram absolutamente nada nessa cidade. Apenas sugaram a cidade. E são invejosos, recalcados. E não vão ver a cidade retroceder. Porque nós vamos continuar trabalhando. Muito obrigado a todos. Ok, vereador. Não poderia finalizar essa parte das comunicações sem deixar de agradecer e parabenizar o vereador Isaac e a vereadora Cristina pela linda homenagem à senhora Maria Luísa Miller. O vereador Guilherme falou de estrutura.
Eu também não poderia finalizar sem agradecer a estrutura da Câmara, né? A vereadora Cristina já falou isso, mas graças à nossa equipe de servidores, que tão bem trabalham, com esmero, fizeram um trabalho de excelência ali no CAUT, né, vereador? Deixaram aquele ambiente cada vez mais lindo ainda, organizado, com profissionalismo. Então agradeço à equipe de comunicação, os servidores da casa, que embora tenha sido feito em local fora da Câmara, mais uma vez a Câmara Municipal provou que aqui temos uma equipe unida e que sabe trabalhar com profissionalismo. Então agradeço a toda a equipe, não vou citar todos os nomes, mas a nossa equipe interna aí, muito obrigado pelo trabalho que fizeram aí, lindamente a homenagem, né, vereador? Linda homenagem. E eu gostaria de falar mais um ponto sobre a Câmara de Vereadores, a qual 2021, 2024, que é o trabalho interno dessa Casa de Leis. Muitas vezes as pessoas veem aqui o debate, a conversa, mas isso aqui é o ponto final. Nós já discutimos, já trabalhamos. Agora há pouco o vereador Vilmar acabou de dizer que estava na prefeitura. Hoje a gente vê o vereador na rua, o vereador no seu bairro, cuidando das coisas do município. Hoje a sessão ficou pequena, por quê? Porque o trabalho foi feito lá atrás, foi feito nas comissões, nos trabalhos dessa casa. Então agradeço profundamente a nossa equipe, através do nosso diretor Lucas, toda a nossa equipe jurídica, que a gente tem produzido nessa Casa de Leis. Isso é graças ao trabalho de cada um. Então, finalizando mais uma vez, muito obrigado a toda a nossa equipe, que tem feito tudo com esmero e muita competência. Continuando os trabalhos, eu passo a palavra à líder do prefeito, que dispõe de um tempo de até 5 minutos. Usar a tribuna, presidente. Autorizado. Reitero meu boa tarde a todos. Dizer em nome do prefeito municipal que hoje nós vamos votar o projeto 37 de 2024. E que esse projeto, vereador Vilmar, é o complemento do recurso que precisa para a reforma do Lago São Fernando, para a revitalização do lago. Nós vamos aprovar aqui hoje a adequação na LDO, no PPA e na LOA, porque nós aprovamos alguns dias atrás o fundo que vem o recurso de 8 milhões da Sanepar. Então, para que a gente possa receber esse recurso, nós precisamos fazer a adequação na lei orçamentária do nosso município. Então, desde já, peço o apoio de todos os vereadores na aprovação desse projeto e também agradeço, presidente, ter aceitado esse projeto como regime de urgência e agradeço ao presidente da CCJ pela agilidade na tramitação do projeto. Obrigada, Isaac, obrigada, componentes da CCJ. É um projeto importante porque a gente vai ter a chegada desse recurso que vai complementar a vitalização do lago. É claro que os 8 milhões não são todos para o Lago São Fernando, são recursos que vêm destinados da Sanepar para revitalização e para galerias pluviais, assim como outros efeitos ambientais no município de Rolândia, mas também para a revitalização do lago. A licitação do lago acabou, uma empresa de Curitiba ganhou a licitação. Queria agradecer ao vereador Vilmar, que foi representar a casa e participar da licitação, sempre importante nessas licitações de valor muito alto, que um vereador esteja presente, fiscalizando e fazendo o seu papel de vereador. E dizer que o Lago São Fernando é um sonho, principalmente dos vereadores que moram naquela região, mas também do Rodrigão, do Ratulino, do André, do presidente, que também lutaram para a revitalização daquele lugar. O prefeito agradece a parceria dos vereadores na revitalização do lago, demorou um pouco, porque é um recurso que veio da Petrobras. Ele ficou bloqueado durante o período eleitoral estadual, porque o MPF entendeu que o governo do estado não podia gastar aquele dinheiro em campanha eleitoral estadual, mas foi liberado agora e está sendo feita a licitação e quem ganha é a população. A gente entende que às vezes a população ela cobra e fica preocupada porque está demorando muito uma reforma, uma revitalização, mas nós dependemos de leis. E para que seja tudo feito dentro da lei e tudo de forma adequada, seguindo as recomendações dos tribunais de justiça, a gente sempre faz tudo, Ratolino, seguindo a lei, que é para a gente não ter problema como os prefeitos do passado tiveram, né?
como os vereadores, os prefeitos do passado tiveram, nós não vamos ter esse problema, porque a gente sabe esperar o momento certo em que a lei deixa a gente fazer as coisas. Também queria dizer que a oposição, o vereador Guilherme, começou a dizer que o município de Rolândia estava com déficit nas contas. E nós temos hoje, em caixa, em superávit é aquilo que está sobrando, 44 milhões de reais. E nas contas vinculadas, mais 100 milhões de reais que estão relacionados com obras. Então, o município de Rolândia vai muito bem economicamente. É lógico que nem esse executivo e nem esse legislativo gasta dinheiro à toa. É por isso que nós temos uma boa gestão orçamentária, presidente, no nosso município. E com a fiscalização desse legislativo no executivo, é que as contas do município vão bem hoje. Tanto que temos 44 milhões em superávit. Nunca estivemos tão bem. É só vocês entrarem no Tribunal de Contas. Em dados do Tribunal de Contas, em janeiro, quando mais uma vez a oposição entrou com um processo para que a gente não realizasse a festa do aniversário de Rolândia, nós ganhamos o processo, porque tínhamos em caixa 37 milhões de reais, vereador Guilherme, economizado do ano passado. Então, Rolândia nunca esteve, vereador André, tão boa economicamente. Fruto, vereadora Janaína, do trabalho que essa casa faz e do trabalho que o prefeito faz. Boa gestão econômica. Essa é a diferença entre só fazer política e não fazer gestão. Aqui nós fazemos política, mas não deixamos de fazer a nossa gestão. Fruto do trabalho dos vereadores, a comissão que o vereador Guilherme está participando, o Vilmar lá na licitação do lago, e o trabalho que todos esses vereadores fazem. Presidente representando a gente no projeto da Coapar, e todos aqui trabalhando em harmonia, cada um nas suas pautas, conseguimos realizar a gestão do município como nunca vista antes. Era só para o momento, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Segunda, dando sequência, passamos para o período da ordem do dia. Solicito à vereadora Janaína que proceda à leitura dos itens da pauta. Matérias da ordem do dia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 033 de 2024, de autoria do vereador Reginaldo Silva, súmula, denomina vias públicas do Parque Industrial Las Palmas. Projeto de lei ordinária 035 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, súmula, altera o artigo 1º caput da Lei número 692 de 72, que autorizou a doação de terreno Jardim Guanabara e da outras providências. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária número 37 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, súmula. Autoriza o Executivo a alterar as leis número 4.063, de 20 de dezembro de 2021, Plano Plurianual 2023 a 2022 a 2025, Lei número 4.157, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, e Lei número 4.193, de 15 de dezembro de 2023, Lei Orçamentária Anual, LOA 2024, e a abrir em uma ou mais vezes crédito adicional especial da quantia até 12 milhões, junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Em única discussão e votação, os pedidos de informações do vereador Andrezinho da Farmácia, 147, de 2024, do vereador Isaac Altino, 153, de 2024, dessa vereadora, 151 e 152, de 2024, do vereador Reginaldo Silva, 150, de 2024, do vereador Rodrigão, 148, de 2024, e do vereador Sandro Leonardo, 149, de 2024. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, secretária. Muito bem. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária 033, 2024, de autoria do vereador Reginaldo Silva. Coloca em discussão. Coloca em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam ficando em pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária 035, 2024, de autoria do Executivo Municipal. Coloca em discussão.
Queria pedir a dispensa da leitura dos pareceres desse projeto, senhor presidente. Sim. Podemos colocar o 037 também. O 37. Tá Qualquer certo? apreciação do plenário, favoráveis à dispensa dos pareceres, fique como estão, os contrários se manifestem. Então, aprovada a dispensa dos pareceres 37. Agora eu coloco em votação o projeto de lei ordinária 035/2024. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de ordinária 037 em regime de urgência. Coloca em discussão. Senhor presidente, Sim. pedir novamente o apoio de todos os vereadores na votação desse projeto. É o projeto que permite a vinda do governo do estado do recurso para saneamento básico do município, o recurso que eu discuti agora ali na tribuna. Perfeito. Coloca em discussão, coloca em votação. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, os pedidos de informação. O vereador Andrezinho da Farmácia 147/2024. Em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Vereador Isaac Altino, 153/2024. Coloca em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. A vereadora Janaína Benelli, 151 e 152/2024. Coloca em discussão. Votação. Aprovados por unanimidade. O vereador Reginaldo Silva, 150/2024. Coloca em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. O vereador Rodrigão, 148/2024. Coloca em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. O vereador Sandro Leonardi, 149/2024. Coloca em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a proteção divina, a bordo dos trabalhos, a presença dos senhores vereadores, servidores dessa casa, do público presente, dos internautas, declaro encerrada a sessão. Boa tarde a todos.